Bom dia, amigos e amigas, bom dia, povo e povas. Estamos nós aqui ao vivo, tendo pouco tempo, né, para poder passar por aqui, ainda tentando entender o que acontece, que às vezes estamos seguindo aquele rito que fazíamos há 10 anos atrás. Nós começamos a fazer esse rito, de pela manhã ao sair de carro fazer nossa live cotidiana. Mas nos últimos meses, a gente quando vai fazer a live, acontece sempre do sistema ficar ou com a imagem lenta ou com o vídeo lento, uma coisa ou outra, às vezes as duas coisas, né? Inclusive alguns amigos dão pra gente esse feedback, né? Olha, não tá legal, não tá legal o vídeo, não tá legal o áudio, não tá legal. Sempre os amigos dando pra gente o feedback, nos ajudando a nos organizar. Então a gente passou a usar mais o canal do YouTube. A gente tem lá nosso canal do YouTube. Estamos já quase 3 mil inscritos. Então se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, ainda dá tempo. É só entrar no YouTube e colocar @denonato. E também preferimos também usar nosso blog. O nosso blog que a gente começou usando ele lá em 2011, e escrevíamos algumas coisas sempre na área de história, na área de teologia, preceitos, etc e tal. E algumas coisas ainda se aproveita ainda. Tem coisa lá que eu tenho que apagar, que são coisas que eu acho que não ficou legal. Mas tem coisas lá que servem ainda. Mas a gente passou a usar mais um ano e meio para cá, mais usar o blog aos domingos para escrever a pregação, já que nós escrevíamos, né, denonato.blogspot.com. A gente, quando ia para a comunidade fazer a nossa reflexão, seja na comunidade Santana ou outra comunidade que participava, a gente ia participar na celebração dominical, a gente sempre escrevia a nossa reflexão até para poder não perder o rumo. Porque a gente sabe que a reflexão ela nasce de dois momentos, da transfiguração, da transpiração e da inspiração. Para ter inspiração, às vezes é preciso ter, né, a questão de você também se colocar aí. Ah, não quero ter inspiração para uma boa pregação. Eu também quero. Mas são duas coisas que tem que fazer. Primeiro, transpirar. E o transpirar envolve você não só chegar lá, pegar o texto e ler. Você pegar o texto e fazer comparações radicais, extremistas. Ah, não, que está escrito aqui, né? Olho por olho, dente por dente, lá no contexto da lei antiga. Ah, corte sua mão, colhe seus olhos. Então é esse sentido também que nós também temos que, quando preparar uma homilia, uma pregação, uma reflexão, até mesmo uma aula, eu dizia isso numa entrevista que eu fiz semana passada, lá na empresa que eu trabalho. A gente teve aí momentos diferentes, né? Primeiro, mês de março nós recebemos uma chamada atenção, até vamos sempre reconhecer isso, e aí nós fomos colocados em aviso. Depois o aviso foi mudado, agradeço a mudança, né? Voltei ao grupo dos funcionários ativos, e aí eu me candidatei para um cargo lá, e na conversa eu dizia para o entrevistador, dizia para ele que a inspiração acontece no momento que você busca a inspiração. A gente não vai conseguir se inspirar, seja para qualquer coisa, e aí desculpe qualquer coisa a palavra, se você não se transpirar. Para entender o mistério de Jesus, é preciso caminhar com Jesus. A gente geralmente só quer caminhar com Jesus ressuscitado, com Jesus glorificado, com Jesus que venceu a morte. É muito comum nas igrejas, algumas igrejas evangélicas, todas não, tem igrejas que a gente sabe que não. Hoje mesmo eu estava vendo um certo canal de televisão, quando o líder religioso dizia: olha, abençoa, o cara contando que ele passou por fome, que ele passou por necessidade X, Y, K, e hoje ele tem não sei quantas fazendas graças a ser dizimista. Tipo assim, transformando o dízimo em uma pré-condição para receber a benção de Deus. É verdade. A gente, quando fala em ser dizimista, o dízimo ele é uma devolução daquilo que nós reconhecemos da grandeza de Deus. A gente até brinca às vezes dizendo que o dízimo é 30%, a gente diz que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, faz piadas nesse sentido, mas ele não pode ser catalogado e colocado como uma pré-condição para receber a benção de Deus. Quantas pessoas são dizimistas e estão passando por doenças diversas, estão com filhos com problema? A gente, quando limita a graça de Deus a um gesto, seja ele o dízimo, seja ele a oração, seja ele a participação da fé,
a gente comete um erro grave de limitar a vontade de Deus ou de dizer que Deus é interesseiro. Então a gente, quando vai começar a Semana Santa, e a Semana Santa nós começamos no Domingo de Ramos, quando a comunidade apostólica, o povo de Deus, naquele contexto de Jesus, gritou: viva o filho de Davi, hosana, aquele que vem em nome do Senhor. A gente gritou isso por aí e celebramos isso com muita alegria, essa celebração aí, e todo mundo quer celebrar o Domingo de Ramos, todo mundo quer ter um ramo em casa, e aí tem vários simbolismos, transformam os ramos vamos dizer assim, em algo tipo, um amuleto, quando não é para ser amuleto. O ramos é uma memória daquilo que Jesus é para nós, o Filho de Deus, o Criador, o Salvador da humanidade. A gente entra nesse grupo daqueles que acreditam no Senhor ressuscitado, naqueles que acreditam no Senhor que viveu e vive entre nós, aqueles que estão na caminhada. E aí você vai vendo aí na rede social as críticas radicais a Padre Zezinho, né, uma pessoa aí, não vou dizer o nome por questão de ética, uma crítica radical a Padre Júlio Lancelotti, e a crítica àqueles que estão na caminhada. E você ainda vai olhar ainda, nesse nosso aspecto, pessoas que costumam colocar Deus como um empregado. Deus é o empregado que muitos querem ter. Deus é o empregado que muitos querem colocar. Por isso, quando eu vi aquele cidadão dizendo que era dizimista, e por ser dizimista, ele tinha 3 ou 4 fazendas, é algo que me preocupa. Poxa, gente, eu tenho que ser dizimista para ter fazenda? Eu tenho que ser dizimista para poder receber a bênção de Deus? Limitar Deus a uma condição. E aí você vai entrando nesse campo de fazer que Deus seja um empregado, que a gente vai meditar a Semana Santa. A Semana Santa, ela nos convida primeiro a nos encontrarmos em nós mesmos. Olhar para Cristo, o Cristo que recebe o aleluia, o viva, o salve, aquele que é o maravilhoso, aquele que é o cara que vem para dar para a humanidade a vida eterna, para gerar a nossa vida para o céu, mas que é chamado de malandro, de espertalhão, de beberrão, de cachaceiro, que é chamado de comelão, que é vilipendiado, dizendo que ele é herege porque ele diz que é filho de Deus, quando ele revela para a gente a sua natureza, a natureza sagrada, divina, que todos nós, seres humanos, somos chamados também a transbordar por onde passamos. E a gente passa nesse campo, e a gente olha bem no Domingo de Ramos, a gente começa o Evangelho de Domingo de Ramos lá, esse ano nós lemos o texto de Mateus, quando Jesus já entra em Jerusalém e o povo grita viva, hosana, e depois você vai ver que na mesma missa nós vamos celebrar a paixão do Senhor. Por isso o Domingo de Ramos é da paixão. Entramos no mistério da Semana Santa já olhando com spoiler do que vai ser a sexta-feira da paixão. A gente olha para esse contexto e olha para a semana que nós estamos celebrando aí, 10 dias após o assassinato de uma professora. Tivemos aí um cidadão, que nós não vamos dar palco para ele, uma pessoa que vai até uma escola e diz: olha, eu vim aqui para cumprir uma missão, e mata 4 crianças a golpe de machadinha. A pessoa sabe que você, para matar com machado, tem que ter o contato corpo a corpo. Percebe aí uma sociedade doente. E aí querem culpar o colégio que não tem um professor armado, querem culpar a escola que não tem detector de metal, e aí querem culpar, e nós temos esse defeito de tentar achar um culpado. E foi tentando achar um culpado que crucificaram Jesus. Sabemos que o contexto histórico
daquele tempo onde Jesus vivia, aquele contexto histórico, era um momento de revolta, era um momento onde o povo caminhava nesse sentido pleno de caminhar, aonde uns e outros queriam porque queriam alguém para culpar, e Jesus se encaixava muito bem naquele perfil. Eu não estou dizendo para vocês que nós agora devemos inocentar aqueles que incentivam e que falam de matar como algo assim tão natural. Não estou dizendo para vocês, e nem estou dizendo para mim mesmo, que agora vamos inocentar aqueles que pregam um discurso de ódio. Vivemos um momento no Brasil onde se dizia em algo que é algo assustador quando fala que é preciso metralhar, é preciso executar, é preciso dar cabo nesse ou naquele. Vivemos o ano passado onde pessoas em festas de aniversário entrou armado por questões políticos atirando no outro. Onde por motivos políticos se brigou, se esfaqueou. E esse ano nós tivemos aí já, de forma assim direta, 2 casos de escolas invadidas. Estamos celebrando a Semana Santa. Imagina, e eu imagino de forma muito radical, aquele pai, aquela mãe que preparou um chocolate, que preparou um doce, que preparou um almoço da Páscoa, e agora não vai poder celebrar porque os seus filhos foram mortos por um camarada que aparentemente diz que tem deficiência mental. Não dá para a gente poder achar que isso é normal. Não dá para a gente tentar achar um culpado ou apenas, vamos dizer assim, minimizar o fato. É preciso que nós encontremos não políticas armamentistas, mas políticas da cultura de paz. E entrando na Semana Santa, hoje, a Quinta-feira da Paixão, onde nós temos 2 missas, onde a igreja, a comunidade de fé, celebra agora pela manhã, o bispo, junto com seus presbíteros, diáconos e religiosos, de forma direta, onde os padres, que durante a semana que iniciou lá no Domingo de Ramos, muitos fizeram questão de ostentar suas capas, suas rendas, seus barretes, seus solidéus. E eu ouvindo hoje o bispo de Aparecida falando da vocação presbiteral, e eu ouvindo, falando, meu Deus do céu, como nós estamos distantes da nossa opção de viver o Cristo servo. O Cristo servo sofredor, o Cristo que se entrega por amor. E a gente vê que o evangelho de que nós lemos nessa missa da manhã, o evangelho de Lucas capítulo 4, versículo 16 ao 21, quando Jesus entra na sinagoga, e Jesus não era sacerdote, ao contrário do que muitos pregam, Jesus era leigo, povo, ele nunca recebeu o grau da ordem, por mais que queiram colocar ele como um consagrado, que recebeu uma imposição das mãos de alguém, ele foi leigo, batizado. Jesus plenamente assumiu a condição de povo de Deus, humano. Ele nunca usou estola, barrete, solidéu, no sentido que se usa hoje. Jesus, ele viveu plenamente a vocação no meio do povo. E talvez isso que nos falte como cristãos, a compreender que a nossa vocação batismal, a nossa vocação como igreja, é viver plenamente. Não adianta ir na igreja rezar e fazer tudo errado, já se cantava na década de 70 para a década de 80. Não adianta a gente ir domingo lá celebrar o Cristo ressuscitou e durante a semana que inicia matar Cristo no irmão através de palavras, gestos e ações. Esse é o mistério da Páscoa. O mistério da Páscoa é não gritar mais, salve o Barrabás. O mistério da Páscoa é na sexta-feira da Paixão, quando Cristo, em nossas liturgias, que não será sacramental, mas uma liturgia da palavra, a gente, quando celebrar o Cristo que morre, também permitir que morra, junto com essa liturgia, os nossos vícios, as nossas falhas. Na liturgia de hoje à noite, no Lava Pés, que nós entendamos claramente o que é lavar os pés uns dos outros. E às vezes, em nossas comunidades, nós temos relação de poder, literalmente de poder. Jesus, quando coloca para Pedro que para poder ter parte com ele, é preciso deixar lavar seus pés, é uma formação de profunda teologia que até hoje nós não entendemos. Se o Cristo Senhor lavou nossos pés, no sentido da comunidade presente, às vezes nós queremos colocar
que somos autoridade, como diz lá a piada. O evangelho dessa noite, quando vamos desnudar o altar, quando pra gente, para eu, para você, para nós cristãos católicos, para aqueles que vivem a fé católica, dá uma dor profunda quando abre o sacrário. Eu digo porque eu vivi muito isso na comunidade de fé, bem de pertinho. Quando nós abríamos o sacrário, tirávamos toda a reserva eucarística, tirávamos a roupa do altar, o manto, tirávamos todo o forro do altar, apagávamos as luzes do altar, as velas. É uma coisa assim tão sentida, é um vazio tão grande que a gente sente. É esse vazio que deve nos tomar quando nós pecamos. Quando nós fofocamos do irmão, quando nós costumamos fazer coisas que eu não posso nem falar aqui, para não escandalizar a comunidade. Esse vazio que nos toma hoje nessa liturgia, esse sentido de o Senhor se entrega, se esvazia de si mesmo, se esvazia da sua divindade para nos comunicar esta mesma divindade. E nós, às vezes, nos enchemos do nosso ego, nos enchemos dos nossos títulos, nossos cargos, professor fulano, doutor ciclano, mestre beltrano, e ignoramos a realidade do Cristo servo. Esse é o mistério da liturgia de hoje. Esse é o mistério que nós devemos celebrar. E na sexta-feira da paixão, o silêncio profundo, para olharmos aonde nós devemos ressuscitar, até o sábado à noite. Ao contrário do que muitos vão fazer, e eu sei que vão fazer, mesmo os católicos praticantes, que vai lá no mercado, compra um peixe, faz uma peixada, come não sei o que, come não sei o que mais. A sexta-feira da paixão deve ser marcada pelo jejum, a observância plena do jejum. Ao contrário de que muitos fazem, e eu digo que fazem porque podem fazer, a sexta-feira da paixão, ela não deve ser tomada por um momento festivo. Ah, vamos comer um peixe lá em casa. Outro dia, conversando com alguns amigos no trabalho, não, sexta-feira eu tenho que comprar um peixe, não sei aonde, para me poder fazer lá em casa, porque temos que fazer uma bacalhoada, temos que fazer isso. Não! Deve ser a sexta-feira mais triste da nossa história. Ah, Daniel, então, mas a sexta-feira da paixão, a Páscoa cai em dias diferentes? Sim! Aí a gente sabe disso, porque acontece na primeira lua cheia, nós seguimos o calendário lunar como os judeus, primeira sexta-feira após a lua cheia, a primeira lua cheia do outono. E ontem de ontem, né? Ontem de ontem, começou a lua cheia. A lua cheia começou ontem à noite, eu saía de casa para trabalhar, e aí no caminho eu passei pegar de bicicleta, aquela lua bonita, brilhosa. Aí celebramos a Páscoa. A gente não é para fazer amanhã, ao contrário de que alguns já compraram o peixe, já compraram o bacalhau, já compraram o camarão. Não é para a gente fazer isso. É para a gente poder se encontrar e meditar na dor do Cristo que vai para a cruz por causa dos nossos pecados. Nas nossas escolhas de Barrabás. Nas nossas escolhas pelo aquilo que não presta. Nossas escolhas pela violência. E a violência que está aí, que ontem vitimou 4 crianças de entre 4 e 5 anos lá em Santa Catarina. A violência que muitos pregam se dizendo cristãos. Ah, não, vamos matar porque matar resolve o problema. Bom, se resolvesse o problema, o país, a humanidade estaria muito melhor, porque os países ditos desenvolvidos, muitos deles têm a pena de morte como condição. E lá, ao contrário de que muitos pensam, a criminalidade não diminuiu tanto, mesmo tendo pena de morte. Ah, não, mas temos que executar porque como é que diz o outro, é a semente do mal. Não é assim que nós reconhecemos o Cristo Senhor. O nosso Cristo Senhor também foi executado para conter um pensamento, uma ideologia, um projeto, para conter uma revolução que aconteceu de forma silenciosa na história da humanidade. E aí vem o Sábado Santo, à noite. Essa sim é a missa que todo mundo tem que ir. Que é a missa que nós devemos ir, porque
Ao contrário do que nós celebramos na sexta-feira, é a missa onde nós fazemos memória toda a motivação do Cristo sofrer o que sofreu. Começamos lá no Gênesis. São 7 leituras. É uma missa onde nós renovamos nossas promessas batismais. Onde a gente vai para a igreja para dizer na comunidade: olha, eu quero continuar cristão. Eu quero continuar crendo no Senhor da história. E desculpem, particularmente, quem falta a missa de sábado santo, desculpem, e não se converte, e não vai na missa, não é cristão. Porque a missa do sábado santo é a missa onde nós vamos todos os anos dizer: eu quero continuar cristão. A missa do sábado santo é a missa onde nós somos convidados a mergulhar no mistério da salvação, na grande história da salvação, na grande história onde nós somos chamados a viver plenamente a vontade de um Deus que nos ama, de um Deus que nos respeita, de um Deus que nos quer bem, de um Deus que nos convida a viver plenamente essa história de amor. Não dá para nós, como cristãos, ficarmos meditando apenas o Evangelho na teoria. Cristão não é cristão de teoria, é cristão de prática. Cristão não é cristão apenas de dizer: olha, eu fui na missa domingo, fui lá, a missa foi tão bonita, o padre pegou tão bem, ele estava com as capas assim bem chique, né? Ele estava com a capa linda, maravilhosa. E de repente, esse cristão aí, é apenas um espetáculo da liturgia. Que esses 3 dias, tríduo pascal, seja verdadeiramente um tríduo de passagem. Páscoa quer dizer passagem. E aí nós celebramos o Sábado Santo, onde vamos acender nossas velas na luz do Cristo, onde vamos renovar nossa promessa batismal, onde vamos ressuscitar com Cristo, com a vocação e a condição de dizer: olha, eu não quero mais pecar, eu não quero mais errar, eu não quero mais continuar vivendo aquela vida velha, aquele homem velho, aqueles pecados que eu cometia. Aí eu costumo brincar muito com os jovens, e aquelas coisas que eu costumo viver não são vidas, mas sim morte. E até o domingo de Páscoa, onde nós cantamos o grande aleluia, que ecoa durante 8 dias. 8 dias onde nós vamos construir uma nova humanidade. Nós estamos em um momento sem igual na história da humanidade. Diante da realidade onde tentam resgatar e tentam mesmo normalizar grupos terroristas que pregam racismo, preconceito, violência. Estamos num momento histórico onde se normalizou dizendo: não, é isso aí. Onde de um lado existe radicalismo e do outro também. E ser cristão radical é não se deixar contaminar por isso. Por isso a Semana Santa deve nos fazer uma retrospectiva daquilo que nós somos. Se durante o ano de 2022 para 2023, até esse presente momento, se o povo diz que o ano civil começa depois do carnaval, agora deve começar o ano religioso, com Cristo ressuscitado. E nós devemos, durante esse período, 3 dias de meditação, 3 dias de reflexão, 3 dias de apelo à conversão, devemos olhar para a nossa história e dizer: eu estou gritando mais solte Barrabás e crucifique Jesus? Eu estou contaminado pelo desejo de Judas de resolver tudo na base da espada? A vontade de Pedro: me lave todo logo, Senhor. Fanatismo religioso extremo. Eu sou um covarde que, diante da situação da vida de Jesus sendo entregue, meti o pé, fugi,
Neguei Jesus, como Pedro vai fazer. Sou parte da comunidade apostólica das Santas Mulheres, que mesmo diante dos sinais de morte, vai até o sepulcro no domingo para dizer, para poder ver e comunicar a ressurreição. São interrogações que nós devemos nos fazer durante a Semana Santa que nós estamos celebrando. Quando eu escutei o Dom Orlando Brandes, bispo de Aparecida, arcebispo, falando que o ministério presbiteral, o sacerdote, o padre, ele tem que estar a serviço, a exemplo do Cristo servo. Mas não é só o padre, não. Nós, leigos, nós batizados, e eu via isso ontem de uma pessoa que nem frequenta a igreja, somos convidados a olhar o modelo de Jesus do lava-pés e lavar os pés uns dos outros. Não somente daqueles que nós amamos, não somente daqueles que nós queremos bem, mas de todos aqueles e aquelas que vivem em nossas comunidades, às vezes à margem. Aqueles e aquelas que são chamados de excluídos ou invisíveis. A ressurreição que nós devemos experimentar não pode ser um ato isolado em nossas práticas de fé. Tem que ser algo que nos envolve e envolve toda a comunidade apostólica, a comunidade de fé. Por isso, nós somos convidados a refletir, a meditar e, sobretudo, a não sermos apenas repetidores de preceitos, repetidores de normas, de teorias. Não, papagaio também fala, como diz o povo aí. Igreja cheia nem sempre é sinal de conversão, que o shopping também vai estar cheio domingo. Nem todos que estão no shopping estão comprando. Os bares estão cheios amanhã, sexta-feira da Paixão. E às vezes nós vimos padres, diáconos, leigos, preocupados com uma igreja cheia, preocupados em celebrar em matrizes lotadas, preocupados em ostentar capas que custam 5, 6 mil reais, preocupados em ostentar vestimentas litúrgicas que daria para poder matar a fome não sei quantos. E aí lembro lá de São João Crisóstomo, quando fala que é loucura enfeitar a mesa do Senhor com joia e ostentação enquanto ele morre no pobre. Isso é o mistério da Páscoa. Esse é o mistério da Páscoa. Talvez o maior mistério da Páscoa não seja apenas você comprar o chocolate, que é importante também. Por que não? Eu queria poder comprar, mas estou duro, não vou poder comprar esse ano. Esse ano perdi cartão, acontece coisas que acontecem. Faz parte da história da comunidade, faz parte da história de cada um e cada uma. Esse ano a gente está meio enrolado, mas está melhor do que o ano passado. Ano passado nós vivíamos a Páscoa sem a esperança do trabalho. Esse ano estamos trabalhando. Também é um momento de fazer isso. De dar graças a Deus por tudo que estamos vivendo. Pela graça do dia, do ano que passa. Aí tem uma frase que eu ouvi, Diácono Anselmo, ainda leigo ainda na época, como membro do Grupo Jovem Guja, em Japeri. Nós falávamos sobre o Cristo e falávamos qual a festa mais importante. E nós conversávamos, né, entre nós. E eu não esqueço nunca essa frase do Diácono Anselmo, hoje Diácono, na época Anselmo, lá no Grupo Jovem. A mais importante das festas é a Páscoa. Porque nós não celebramos como ela merece. Porque nós, aí lembro do padre Jorge Luiz, lá da paróquia de Lote 15, quando ele dizia que para ver o sangue do Cordeiro, para ver o sangue do Senhor, na sexta-feira as comunidades e o povo vai para a igreja, mas quando diz que é para celebrar a vida, a ressurreição, o povo não vai. Porque a notícia ruim dá mais ibope do que a notícia boa. Porque você falar aquilo que teu irmão fez de feio dá mais assunto do que você dizer aquilo que ele faz de bem, de bom. Não dá certo. Nesse momento de fake news que nós vivemos, nesse momento onde nós temos cada vez mais pessoas preocupadas em apresentar defeitos dos padres que fazem
a opção preferencial pelos pobres, aqueles que criticam a CNBB, aqueles que atacam o Papa Francisco, sobretudo pessoas do ministério ordenado. Quando o Papa diz, olha, cuidado com a renda da vovó. Quando o Papa questiona o ministério presbiteral, episcopal, envolvido apenas na suntuosidade do cargo. Quando o Papa nos convida a olhar para a natureza como uma mãe. Quando o Papa nos convida a olhar para a terra como, não como um ser individual, mas sim como uma casa comum. E a gente olha tudo isso e olha para a Semana Santa e se pergunta, vivemos a campanha da fraternidade na Igreja Católica falando da fome. E o que de fato nós fizemos para combater a fome em nossas igrejas? Aí eu vi um padre ontem que uma horta comunitária na sua paróquia. Vimos aí projetos de dar o dia de, vamos dar um prato de sopa no domingo, ou no sábado, na segunda, quando a fome é uma realidade. Porque existe uma política, e nós olhamos claramente que o Cristo crucificado na figura dos desempregados. Eu falei isso ano passado. Eu falei isso no retrasado. O Cristo crucificado na pessoa daqueles que passam fome, daqueles que não têm saúde, daqueles que são excluídos em nossas igrejas por causa da segunda união, por causa da sua opção, da sua orientação sexual, por causa da sua vivência. E a gente crucifica e acha isso normal. Queremos justificar sempre o mal que acontece na vida do outro. E aí eu volto lá na nossa conversa inicial, quando o homem diz que tem 6 fazendas porque paga o dízimo. E eu fico indignado porque eu pago o dízimo e não tenho, só tenho um carro 2006. Pô, Deus, é o mesmo Deus, será? Não, senhores. Deus não é comércio. A igreja não é banco. E não deveria ser banco. Quando você vê também alguns líderes religiosos preocupados em juntar dinheiro. Uma frase que eu ouvi, não interessa de quem, dizendo que o dinheiro tinha que trabalhar por eles. Ou preocupado em adquirir, em aplicar em ações, aplicar em fundos, para poder obter retorno financeiro. Para poder ter como regalo na vida apostólica, na vida do seu apostolado. No Evangelho de hoje, Jesus quando lava os pés, o Evangelho de João 13, 1 a 15. O Evangelho de amanhã, quando vamos ler a paixão do Senhor, quando vamos olhar para o Cristo que se entrega, quando ele é sucateado, como diz, é surrado. O Evangelho de domingo, quando celebramos a ressurreição. O Evangelho de sábado, quando celebramos a ressurreição. É uma ressurreição que nós devemos celebrar também em nossas vidas. Com atitudes, com gestos. Mas não pode ser uma ressurreição individualista. Uma espiritualidade do eu me sinto bem. Uma espiritualidade do o que importa é o que acontece comigo. Eu tenho 6 fazendas, porque eu sou dizimista. Eu tenho um carro 0, porque eu sou dizimista. O Evangelho não é isso. Não adianta, volto a dizer São João Crisóstomo, você ostentar. Não adianta. Não adianta ir na missa, na celebração, no culto, onde, como quiser chamar, e fazer tudo errado. Não adianta uma fé sem obra. São Tiago já diz isso. Uma obra sem fé também. O Evangelho pede que tenha os 2 pés, como dizem. Esquerda, direita. Pé esquerdo, pé direito. Não adianta você ser de direita quando você defende a pena de morte. Não adianta ser de esquerda quando defende o aborto. Não adianta você ser de centro para ser um isentão. Jesus nunca foi isento. Nunca foi de esquerda, também nunca foi de direita. Ele sempre esteve do lado certo. E o lado certo é o lado do povo. Bom, eu paro por aqui, por isso crucificaram ele. Ele apanhou dos sacerdotes, apanhou do imperador, né, do governador, e apanhou do povo. Jesus apanhou de todo mundo. E nós até ainda hoje batemos e espancamos Jesus com nossas atitudes, nossos gestos e nossas práticas. Bom, foi bom passar por aqui, falar com vocês. Saudade do nosso Facebook, mas agora está um pouco mais complicado. Mas estamos lá no nosso blog, denonato.blogspot.com, também em nosso
canal do YouTube, @Denonato, é só colocar lá que você vai encontrar. Esse vídeo vai estar lá também. Louvo a Deus pela graça do dia de hoje. Pretendo hoje rezar em alguma comunidade, estou eu aqui, me organizando. De manhã eu queria ter ido lá na Catedral de Santo Antônio participar da missa dos Santos Óleos e do Crisma, mas aí devido ainda à inflamação no ouvido e devido ao resfriado que está me tomando ainda estou tendo febre, tem que ver isso, ainda estou com dor de cabeça, temos que ver isso. Já há uma semana já, desde aquela chuva da quinta-feira passada, uma semana atrás, né, peguei uma chuva abençoada, né, e aí peguei chuva, cheguei em casa com 1 hora da manhã quase, e aí, resultado, estou com inflamação no ouvido e isso está me incomodando bastante. Mas, tirando isso, faz parte da vida. Aí a gente lembra lá, junta isso aí, pega nossos pecados, que não são poucos, juntar essa nossa momento de enfermidade, pegar nossas dores, pegar nossos pecados, e agradecendo a Deus por poder estar com vocês aqui hoje, em nosso querido Facebook, falando um pouquinho da Semana Santa. Que seja uma semana que dure o ano inteiro, experimentando a dor, mas também experimentando a ressurreição. Bom dia, eu sou Daniel Nonato.